Estamos retornando com o programa De Olho na Comunidade nesta segunda-feira, hoje, dia 13, uma boa segunda-feira, uma ótima semana para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje estamos falando de propostas para que você, candidato aí da região sul catarinense, coloque no seu plano de governo. Já falamos de agricultura, estamos agora falando de comércio, indústria. A respeito do seguinte, não é cobrar, mas é apenas abrir os olhos dos candidatos, né? Porque agora muito se fala em social, né? Social. Vamos aí abrir mais programas, vamos oferecer isso, vamos fazer casa popular, vamos aí dar, né, leite de graça para o povo, vamos dar cesta básica de graça para o povo. Tá, mas e o básico, o emprego, a renda do trabalhador, como é que está ficando? A gente percebe o seguinte, né, que poucos candidatos falam em renda, em trabalho, em ajudar o setor que produz, que é aonde? A agricultura, o comércio, a indústria, né, que são os setores que geram economia à nossa região, ao Brasil e ao mundo. Silvio, falávamos a respeito de preparação, né, de escolas técnicas, que hoje é uma carência muito grande. Por exemplo, até recentemente, nós tínhamos aí cerca de 500, 600 vagas de emprego em aberta, ou seja, postos de trabalho em aberto, só que nós não tínhamos a contratação, as empresas não contratavam, por quê? Por falta de mão de obra qualificada. E é uma carência muito grande hoje da região sul catarinense. Como é que está esse setor na região? Há uma reivindicação para que a região tenha uma escola técnica? Como é que está este assunto, Silvio? Existe uma reivindicação, a gente já vem aí há algum tempo, já mais de 2, 3 anos, reivindicando essa necessidade. Certo? A região do Vale do Braço Norte hoje não tem nenhuma escola técnica profissionalizante, certo? E nós precisamos dessa mão de obra qualificada, certo? Como tu falasse, nós na nossa empresa, por exemplo, nós temos todo dia várias pessoas se candidatando às vagas que nós temos. Porém, qual a dificuldade, né? Nós temos lá vaga para operador de centro de usinagem, que é uma máquina moderna, computadorizada, que eu preciso de mão de obra qualificada. Eu não tenho, eu tenho vaga aberta para engenheiro, para técnico, tá? E esse pessoal não existe na nossa região, certo? Eu estava falando essa semana com o pessoal da SATIC, por exemplo, a SATIC forma em torno de 800 profissionais por ano, certo? E eles nos dizem que a demanda é por 1.500. Então, quer dizer, existe realmente uma demanda muito grande hoje por essa mão de obra qualificada e nós não temos como treiná-los. Quer dizer, onde a região de Criciúma, outras regiões que já têm escola técnica, esse pessoal já não dá conta de formar mão de obra para essas regiões. Agora, você imagina aqui na região do Vale, que é mais afastada, certo? Então, nós temos essa dificuldade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos realmente que os nossos governantes abram os olhos, né, e se empenhem em trazer. Certo? Veja bem, não é só no setor metal mecânico que eu falo, é no setor metal mecânico, no setor de frigorífico, no setor de comércio, quer dizer, vários setores hoje têm essa dificuldade. E com certeza tem viabilidade de se trazer uma escola técnica para a nossa região. Basta apenas os nossos governantes abrirem os olhos e realmente escutarem a classe empresarial. Importante, né? A questão da escola técnica, a formação, a qualificação profissional é importante. Ô Silvio, hoje como é que o setor se vira? Nós temos hoje no Braço Norte o setor alimentício, que é muito forte, metal mecânico é muito forte, né? A construção civil também está em crescente, está crescendo muito aqui na região. E como é que o setor se vira? Como é que vocês estão se virando? Vocês mesmos têm que formar o profissional? Como é que é? É o que acontece, né? Você acaba contratando, se você for lá na nossa empresa hoje, você vai ver máquinas que tem 2 pessoas trabalhando na máquina, certo? Várias máquinas. Ou seja, um que é o profissional e o outro que é o que está sendo treinado. O aprendiz. Certo? Ou seja, é a solução que nós temos. Nós trouxemos mão de obra de fora, vamos atrás, certo? E eu tenho certeza que nas outras empresas não é diferente. Então, as próprias empresas acabam arcando com esse custo de treinamento interno, que é muito mais dificultoso, porque se você tem 2 operadores, um em treinamento e o outro produzindo, o teu equipamento acaba ficando menos produtivo também. Então você tem essa dificuldade. O ideal seria o quê? Certo? Que esse profissional já viesse com um embasamento teórico e prático, né, de uma escola técnica, e claro, daí ele ia receber o treinamento final dentro da empresa, tal, e aí a coisa andaria bem melhor.
Então, a solução é essa, as próprias empresas acabam treinando, contratando profissional, essa gurizada um pouco mais nova, certo? E treinando dentro da empresa. Mas não é a situação ideal, isso diminui a produtividade da empresa. Certo? Te preocupa a falta de infraestrutura, a falta de qualificação profissional, a falta de tecnologia que o Brasil está enfrentando? O Brasil cresceu, mas compara o Brasil com outros países, né, para ver se o crescimento foi... Eu digo crescimento não econômico, porque o governo está enchendo cada vez mais o seu bolso. É o crescimento em termos de infraestrutura, tecnológico, a formação profissional, a qualificação profissional. Por exemplo, até li na última sexta-feira, viu, Silvio, na internet aí já está circulando, a Assembleia Legislativa do Estado, ela gasta R$1.700.000 por mês com aqueles gordos salários dos marajás, né? Aqueles aposentados por invalidez que não são inválidos. R$1.700.000, ou seja, assembleias, né, de deputados, governo do Estado, governo federal, Câmara, Senado, os órgãos governamentais têm dinheiro, está sobrando. Mas a falta de infraestrutura, a falta de formação, né, profissional, a falta de qualificação profissional, a falta de investimentos em tecnologia, te preocupa você enquanto empresário, Silvio? Olha, ontem eu estava escutando uma reportagem na Globo News, né, e o pessoal se eu não me engano, era o pessoal da Federação das Indústrias de São Paulo, e o dado é o seguinte: o Brasil hoje perde 83 bilhões de reais por ano com a corrupção. Tu imagina 83 bilhões sendo investido em educação, certo? Em qualificação profissional, em qualificação profissional, certo? E infraestrutura, certo? São 83 por ano, essa é a estimativa deles. Então, a coisa é clara, né? Eu acho que as pessoas, na hora que votarem, elas têm que realmente botarem a mão na consciência e realmente escolherem aquelas pessoas mais sérias, pessoas competentes que realmente vão entrar ali para fazer alguma coisa, para mudar, certo? É isso que nós precisamos. Porque se não fizer isso aí, nós vamos continuar a mesma coisa, o Brasil vai continuar se arrastando. Hoje nós estamos num momento até relativamente bom na economia, até quanto isso vai durar não se sabe, já tem alguns setores que estão entrando em crise, né? Existe uma preocupação do governo hoje com a questão da crise, mas realmente o governo não toma ações realmente enérgicas para poder fazer a coisa certa, certo? Nós não queremos assistencialismo, certo? O assistencialismo, ele é um câncer. Nós precisamos realmente o quê? Uma economia forte, empresas fortes que possam gerar emprego, e o trabalho dignifica o homem, certo? Nós não precisamos aqui que o governo sustente pessoas pobres, não. Nós temos que não dar a vara, dar o peixe para as pessoas comerem. Nós temos que ensiná-los a pescar, certo? Isso que é o digno, que dignifica as pessoas. E não é isso que acontece. Os nossos governos hoje por uma questão eleitoreira, para manter o cabresto, certo? Fazem diferente. Então, nós, da classe empresarial, nós contribuímos, nós geramos emprego, nós temos lá centenas, milhares de trabalhadores, certo? Trabalhando de uma maneira digna. E é isso que nós precisamos, que os governantes olhem para essa questão, invistam, certo? Nós não queremos nada de graça, nós queremos apenas o retorno dos impostos que nós pagamos, certo? Nós não estamos pedindo nada de graça, só o retorno dos impostos, certo? Em infraestrutura, em estradas, aeroportos, portos, ferrovias, estradas de qualidade, não essa droga de estrada que nós temos aqui, a nossa SC438, certo? Que a única solução é encher de lombada. Exatamente, nós temos dois tipos de lombada, né? Uma para cima e outra para baixo, né? Que é a lombada e o buraco. É isso que nós temos hoje, certo? Eu já critiquei, já falei nas rádios, né? Alguns políticos me olham de nariz torcido, mas eu não me importo não. Na verdade, eu não estou falando, não estou mentindo, certo? É o que acontece hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande, infraestrutura, e as pessoas que estão ali não fazem nada para melhorar.
Programa De Olho na Comunidade, de olho nas eleições, nas propostas dos candidatos. Estamos hoje recebendo, no primeiro bloco recebi o Edemar Della Justina, que é o presidente do Sindicato Rural, e agora o empresário Silvio Bianchini, que é o presidente da Civale. Estamos falando o que cada setor necessita, precisa, né? E está faltando proposta aí por parte dos candidatos a prefeito da nossa região para ajudar, para colaborar o setor industrial, o comércio, a indústria, né? A agricultura. Eu li também nesta última semana, Silvio, uma revista, eu não recordo o nome agora, estava na internet aí a pesquisa. O Brasil já sofreu um apagão energético, o Brasil sofreu um apagão aéreo por falta de infraestrutura nos aeroportos, e o próximo apagão é nos meios de comunicação, né? Ou seja, na telecomunicação, internet, telefonia fixa, telefonia móvel. Por quê? O Brasil está faltando tecnologia, investimento, e agora vem Copa do Mundo daqui a 2 anos, daqui a 4 anos as Olimpíadas, e o Brasil está preparado para receber esse pessoal todo, esses visitantes, né? E a pesquisa apontou, é uma pesquisa norte-americana, dizendo que o Brasil vai sofrer um apagão, sim, nas comunicações já daqui a 2 anos, por falta de investimento dos órgãos governamentais. É a realidade hoje do país. Mas se você conversar com alguma pessoa ligada aos governos, estadual, federal, mas o Brasil está crescendo, está investindo. Quanto? Está acompanhando o setor privado? Essa é a pesquisa, né? Esta é a pergunta que fica no ar. Intervalo e eu volto na sequência conversando com o empresário Silvio Bianchini, falando de propostas, falando de carência do setor industrial da nossa região. Eu volto já depois do intervalo.